que o Atlético realmente hoje vive essa situação talvez um pouco diferente do treinador participando mais ativamente da montagem do elenco? Você acha que isso pode ser uma reação do Watson ao trabalho de 2025, ou pode ser uma confiança aí que o Lacerda conquistou nessa reta final em que ele trabalhou no Atlético? Eu acho que tem um pouco de tudo isso, ô Gerli. Vamos lá, a gente tem que entender que a gente, pelo menos vendo de uma forma positiva, que as pessoas aprendem com seus erros. As montagens de elenco dos últimos anos foram feitas muito na base do scouting sem foco. Não tinha um foco, um time do jeito que você gostaria de montar, com uma estrutura específica, não acontecia. Dessa vez, o Atlético tá virando o ano com um técnico. Isso aconteceu, por exemplo, como foi na época do Jair Ventura. O time virou o ano com um técnico presente, ao invés de ser um ano onde ele procuraria um comando no início da temporada. Dessa vez não foi assim. O Atlético virou o ano com o Lacerda comandando o time, então o Lacerda pode, juntamente com a diretoria do Atlético, formatar um time para o estilo de jogo dele, pro jeito que ele treina, porque ele busca de melhor com aquilo que ele sabe fazer, né, dentro de campo. Então, eu vejo que é uma forma também do Atlético aprender com erros do passado, com montagens de certa forma aleatórias, muito sem um foco específico, aprendendo que pode ter um foco e esse foco pode ajudar a montar um elenco mais competitivo, mais coeso com o trabalho do próprio treinador. Também aprendeu a dar um pouco mais de autonomia ao próprio treinador para que ele apoie a montagem de elenco e auxilie o time para que não fique dependente exclusivamente do nosso scout e do próprio trabalho do Atlético. E também aprendeu que a gente precisa de planejamento antecipado, né? Que é uma coisa que o Atlético vinha tendo alguns problemas nas últimas temporadas. O Atlético, pelo que eu tenho visto, inclusive das poucas partes, eu não vi toda a entrevista, tá, Angelim, mas eu vi algumas partes. Alguma das poucas partes que eu vi, o Atlético me parece estar mais organizado a planejamentos, sabe? E isso é interessante. Então eu vejo que é um aprendizado e um pouco de todo o âmbito que você comentou. É um aprendizado com os erros, é uma liberdade um pouco maior para o técnico, é um trabalho em conjunto, é um planejamento. E pelo menos é isso que eu vejo, olhando pelo copo meio cheio, é isso que eu vejo do Atlético nesse momento. Você, e você, Ana, você vê essa participação do Lacerda nessa montagem como talvez uma mudança de postura, ou apenas, quem sabe, o Lacerda está externando algo que já acontecia com outros, né? E que eles acabavam não falando. Ou você acha que isso pode significar realmente uma mudança ali, uma certa descentralização das decisões, das escolhas no Atlético? Eu não diria uma descentralização, Gerli, eu diria uma conexão do Adson com o Lacerda. O Lacerda parece ser um profissional que abraçou muito o Adson, que gostou do jeito do Adson. Ele aceitou todas as críticas, ele não revidou quando elas aconteceram. E aí parece também que o Adson abraçou isso. É um jovem treinador que pode agregar ao time. Então eu vejo pela primeira vez esse trabalho casando. E, obviamente, os treinadores que iniciaram as outras temporadas eram questionados, né, sobre jogador X, jogador Y, mas pela primeira vez, de fato, nós temos um treinador participando ativamente do processo de contratação. A maneira como o Lacerda explanou ali essa questão da montagem do elenco não foi algo simplesmente de ser consultado sobre o que ele acha de determinado jogador. Não, é de fazer apontamentos, de levantar nomes, de trabalhar em conjunto com o departamento de futebol. E isso, particularmente, eu nunca havia visto no Atlético. Um cara que eu sei que sempre teve muita abertura lá dentro, né, para esse momento de, vamos dizer assim, de pré-seleção dos jogadores, é o Cota. O Cota sempre teve ele sempre fez muito esse trabalho dentro do Atlético.
Agora o Lacerda também participando, mas tem algo assim, que essa participação do Lacerda eu acho ela interessante, mas o Lacerda, ele sabe, com certeza ele sabe disso, o Goiano é decisivo para ele. O Goiano é decisivo para ele. Como foi, por exemplo, o Jair Ventura. E olha que o Jair Ventura tinha feito tinha conquistado algo muito difícil, que era aquele acesso do Atlético, em 2023. Um Atlético que virou o turno no meio da tabela, ele fez o segundo turno do Atlético, o melhor retorno da Série B daquele ano, colocou o Atlético na Série A, e ainda assim ele não suportou, né, o início da temporada ruim no ano seguinte. Então o Goiano, ele é decisivo para o Lacerda. Eu não consigo ver o Lacerda na Série B se ele não ganhar o Goiano. É praticamente eliminatório. Ou você ganha o Goiano ou você não fica. Acha que deveria ser assim? Não. Eu acho que tinha que avaliar o trabalho dele. Quem sabe, não é porque o cara perde um estadual de 14 jogos que ele não serve para comandar a sua equipe. Só que o histórico aqui em Goiás não é esse. Dificilmente um treinador da capital que perde o estadual segue para o brasileiro. Já aconteceu, sim, mas em poucas oportunidades, né? Agora, o Atlético oficializou e o Matheus Ribeiro oficializou também o Igor Henrique. A gente falou muito do Igor Henrique, mas não falamos do Matheus, né? Você gosta desse retorno, Gader, do Matheus Ribeiro ao Atlético? Até porque nós estamos falando de uma posição extremamente carente, né, do Atlético nesse ano de 2025. O Atlético tentou vários jogadores e assim, vamos dizer, ainda terminou o ano sem lateral direito que convencesse a torcida de um bom futebol. Olha, o Matheus Ribeiro, ele foi bem quando esteve aqui e para mim ele foi bem quando saiu daqui também. Ele, por onde ele passou, eu sempre acompanhei, o último que eu vi foi no CRB, eu sempre achei ele tendo um ótimo desempenho como um lateral. Sempre achei ele um jogador que apoia muito, aparece muito, tem um bom cruzamento, jogador que volta para marcar, é um bom lateral, é uma boa contratação, sabe? Para ser sincero, hoje ele, quando ele saiu eu não gostei, eu preferia que ele tivesse ficado. Eu gostava do futebol dele e esperava que ele tivesse continuado, mas não foi possível naquela época. Porém, agora o Atlético pode repatriá-lo e eu vejo isso com bons olhos. Gosto do futebol dele e torço para que ele continue mantendo um bom nível, como eu vi ele fazendo em várias partidas pelo CRB nesse ano de 2025. Então, eu vejo sim como uma boa contratação. E aí, Ana, você gosta do Matheus Ribeiro chegando para o Atlético? Pode ser ele o jogador a solucionar o problema dessa posição no Dragão? Pode. É aquele tipo de contratação, Gerlê, que ninguém pode criticar. É um bom jogador, um jogador experiente. Eu até pesquisando sobre o nome, sobre como ele estava lá no CRB, sobre os bastidores, vi uma informação do Iverson Fernandes, se não me engano, que houve até um descontentamento dos funcionários do CRB com a saída dele. Ele ficou 3 anos no CRB, era um líder da equipe, e acho que é um líder que faltou ao Atlético, né, de agrupar os jogadores, agrupar funcionários, fazer mesmo essa união. Então, é um jogador que rende tecnicamente, é um jogador que tem bagagem com a experiência na competição. Então, foi uma boa contratação que ali na frente, se não der certo, ninguém pode criticar o Adson por tentar. Eu também vejo como... Sim, Gada. Perdão, desculpa, eu não queria cortá-lo. Mas só um último detalhe, tem que lembrar também que apesar de ser uma ótima contratação, a gente tem que ficar de olho, porque ele é um jogador com 32 anos, é um lateral, então ele exige muito da parte física. É preciso que tenha um outro jogador para fazer sombra a ele, para ser um reserva, porque ele é uma excelente chegada, mas precisa ter cuidado físico. O cuidado físico é o mais preocupante. Tecnicamente ele é bom, na parte tática, como marcação e ataque, ele também é bom. Só a parte física que eu fico preocupado, pra gente não ter um Dudu 2.0, sabe? Porque o Dudu tem muitos problemas físicos, então a gente precisa de um lateral que tenha alguém para cobri-lo em caso de necessidade, principalmente na parte física. Isso é importante. E o Valdir não é esse lateral? Não é. Não. Porque assim, o Matheus tem uma diferença do Dudu, né? O Matheus chega jogando.
Ele jogou nesses últimos anos. O Dudu não, né? O Dudu chegava de temporadas muito difíceis, né? Em que ele não conseguia ter nenhuma sequência. Então, tem essa... eu gosto dessa ideia que você cita, de ter um outro jogador lá que agregue, mas também tem essa situação, né? Que eles chegam com históricos diferentes. Esse histórico recente do Matheus é um histórico bem mais positivo do que era o Dudu, quando o Dudu chegou à equipe do Atlético. Mas nós estaremos de olho aqui nessas situações do Dragão, essas próximas informações, com certeza vão chegar aí para a gente também, e a gente sempre levando para você, torcedor atleticano, debates, levando todas as informações a respeito da equipe rubro-negra, estaremos atentos, produzindo muito conteúdo para você aí nesta sequência. Sim, Gary? Eu quero aproveitar aqui esse momento aqui que a gente ainda está falando do Atlético para fazer o lado B aqui do debate, porque normalmente você pergunta para nós, eu queria fazer uma pergunta para você e para Ana. Eu estava observando a dificuldade que o Atlético está tendo de manutenção de alguns jogadores. Não sei se vocês chegaram a falar no Notícias, que eu estava ocupado, não consegui assistir, sobre o Lelê, o Robert e o Tito. E aí eu vou falar um pouquinho da minha opinião, mas eu queria perguntar para vocês. Vocês acham que a questão de manutenção desses jogadores, ela passa pela situação exclusivamente financeira, ou existem outras dificuldades, como, por exemplo, às vezes a não adaptação deles aqui, ou até mesmo o interesse de outros clubes? O que pode levar o Atlético a não conseguir mantê-los? Porque o Tito parecia que já estava meio acertado em ficar. O Robert nem tanto, e o Lelê eu também sabia que teria que ver novamente com o Fluminense. Mas esses jogadores, por exemplo, eu gostaria que ficassem. Pelo menos o Lelê e o Tito. Eu vejo os dois como ainda com muito potencial, principalmente o Tito, que foi muito bem no Atlético. Mas e aí, vocês acham que eles ficam? Você acha que o Atlético consegue mantê-los? Foi até uma entrevista do Adson para Band News, né, Gader? Foi, exato. Agora pela manhã a gente estava no ar, eu não tive... foi 11 horas que eles liberaram, eu não consegui escutar, mas foi até bom você trazer isso aí. Eu imagino que é financeiro. Eu venho conversando muito com a parte de diretores de futebol, não só do estado de Goiás, mas em geral, com as ligas e também com empresários. A gente até comentou isso ontem, né? Foi ontem? Não, acho que o Gader não estava presente no debate de quarta. Os valores subiram de maneira assustadoras. Jogadores que pediam 30 mil estão recebendo 100 de um ano para o outro. Até o Gerli questionou, né, o porquê disso. A resposta, neste momento, ainda é uma incógnita, é por conta das SAFs, da Série C, que subiram o patamar, e aí automaticamente a Série C sobe o patamar, a Série B tem que subir também e vira um cabo de guerra. Então, para mim, na minha opinião, é questão financeira mesmo. E eu concordo com o Atlético, com o Vila, que se pronunciaram, né, sobre isso, e quem mais também for falar, que não vão fazer loucuras por jogadores. Não vale a pena. Um jogador da Série B, ele não pode ganhar 300 mil, igual a gente viu esse ano, e pelo jeito vai ser o norte de 2026. Mas aí eu jogo a bola pro Gerli também, o que ele pensa? Acho que o Elon Musk ficou assustado com os valores, o Gader. O Gerli é que ficou assustado. Ele lá no início, né, Ana, a informação que surgiu no Atlético, ele ficou... O Elon Musk não é um homem de se assustar com valores, né? Eu é que me assusto. Lá no início, a informação de que o atleta não tinha interesse no Robert, né? Eu até estranhei. Por exemplo, ainda me lembro que eu comentei com o Emerson que o Emerson não gosta do futebol do Robert. Eu já achei que era um cara que cabe no Atlético, sabe? Até citei que eu achava que era bem provável dele ser cogitado em outros clubes aqui de Goiânia. Então, se o atleta tem esse interesse, aí pode ser uma concorrência do exterior, algo assim. Chapecoense. O Lelê também, eu acho que é um cara que o atleta deveria se esforçar para ficar. Aí tem essa questão do dinheiro mesmo, assim como o Tito.
né? Assim como agora, por exemplo, se a Chapecoense quer o Lele, aí a disputa fica desigual. Não, o Robert. Aí você vai para um time que vai jogar a Série A, com orçamento de Série A, aí é o Robert. Então, qualquer um, né? Também é a mesma situação. Se pintou essa oportunidade, aí o cara só fica no Atlético se ele fizer questão, mas eu quero ficar no Atlético. Os jogadores fazem muito de deixar na mão do empresário, né? Se caiu na mão do empresário, acabou. Vai para Chapecoense, não vai ficar no Atlético. Porque o jogador que poderia dar alguma situação emotiva, no caso. Ah, eu quero ficar aqui no Atlético, gostei da cidade, etc. Mas se jogou para o empresário, aí acabou. Então, acho que realmente é questão financeira. E o Tito foi um cara que chamou muita atenção, né? Se a renovação estava muito encaminhada, agora não está mais, é porque talvez surgiu aí concorrentes. Inclusive o Lacerda elogiou muito o Tito ontem na live que fizemos, classificou ele e o Adriano como 2 excelentes zagueiros. Então, com certeza, são jogadores que o Atlético gostaria de contar para essa próxima temporada. Mas a gente vai debater isso muito mais aqui nestes próximos dias.